Uma ótima noite para você da Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Litoral Norte. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O dia foi de protesto no Porto de Santos. Mais de 2.000 estivadores cruzam os braços por 72 horas. Eles querem correção salarial. Com isso, caminhões já não conseguiram carregar e descarregar no maior porto do país. E até um navio foi invadido. Esta é a fila de caminhões para descarregar no Porto de Santos. E ela deve ficar ainda maior. O fechamento da entrada deste terminal privado faz parte das manifestações dos estivadores que começaram nesta quarta-feira. A intenção da greve é mostrar a força da categoria e reabrir as negociações com os terminais. A maioria dos terminais querem acabar com a nossa categoria, sendo que a nossa categoria chegou primeiro do que muitos terminais aqui em Santos. E a gente toma aí na luta, batalhando para não deixar que isso aconteça, que o nosso campo de trabalho continue firme e forte como sempre foi. Além de protestar em frente à empresa, um grupo de estivadores invadiu um navio que estava atracado no terminal. Eles denunciam que havia mão de obra estrangeira na função da estiva. O terminal está trabalhando com mão de obra estrangeira a bordo das embarcações irregularmente. Não é permitido por lei e dentro do Brasil também não é permitido. Tem que usar mão de obra nacional a bordo das embarcações. Nós entendemos que numa greve, nós estamos vinculados e avulsos, eles estavam operando. Então se entende, se estamos em greve, então tem mão de obra estrangeira trabalhando no nosso lugar, onde que fomos ocupar o nosso campo de trabalho, para averiguar se tinha ou não. Por causa da invasão, o terminal chamou a Polícia Federal. 7 estivadores foram detidos e levados para a sede da PF no centro de Santos. A gente achava que a Polícia Federal fosse lá para averiguar, trabalhando com mão de obra estrangeira, uma coisa ilegal, e foi ao contrário, aconteceu ao contrário. A greve continua até sexta-feira. A categoria promete fechar outros terminais. Segundo os estivadores, desde 2015 não há negociações, entre outras coisas, sobre a correção salarial e a paridade, já que uma liminar dá o direito das empresas utilizarem 75% de trabalhadores vinculados e apenas 25% de avulsos. Uma coisa que a gente não aceita, porque a própria lei 12.815, que é a lei dos portos, diz no seu artigo 40 que esse trabalho tem que ser feito, deve ser feito por avulsos e vinculados. Então a gente entende que aí tem que existir uma paridade, que seria os 50%, que é o que a gente defende e o que nós negociamos com eles. No caso dos vinculados, uma adequação correta da quantidade de trabalhadores por terno, que a gente entende que teria que ser no mínimo 6 homens, e isso é feito em 4, entendeu? Gerando uma sobrecarga e, lógico, a possibilidade de acidente também aumenta. Como não houve contraproposta por parte do SOPESP, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, a greve foi aprovada por 72 horas. O trabalhador, apesar de avulso, sabe a importância que a categoria tem para o porto. O estivador é o carro-chefe que manipula as cargas aqui, que entra e sai do nosso país, Então é uma peça principal. Mesmo os caras falando que está tudo automatizado, onde é uma grande mentira, onde, vou te falar, 70% da mão de obra ainda precisa do trabalhador, tanto na máquina como na parte braçal. A Codesp, que administra o Porto de Santos, informou que qualquer posicionamento sobre a paralisação vai ser feito pela SOSESP, que é o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. A entidade, por sua vez, explica que está cumprindo rigorosamente todas as etapas de negociação com o Sindicato dos Estivadores, visando a realização da Convenção Coletiva de Trabalho. Disse ainda que, em função disso, o sindicato fez contrapropostas que estão em pleno andamento e não caberia uma paralisação das operações neste momento. Sobre o percentual de mão de obra, a Câmara de Containers do SOPESP respeita o acórdão do TST de 2015, transitado em julgado e em vigor, que estabelece que sejam utilizados 75% de mão de obra com estivadores vinculados e 25% de avulsos nas operações com containers, o que está sendo cumprido rigorosamente.
A Polícia Federal também se manifestou por nota, diz que os estivadores paralisaram as atividades no terminal por 5 horas. Foram detidos por invadir ou ocupar estabelecimento com o intuito de impedir o curso normal do trabalho. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa. Os valores foram arbitrados individualmente, conforme antecedentes e conduta de cada um dos 7 estivadores, tendo variado de 1 a 3 salários mínimos por indivíduo.